Vamos, então, iniciar com a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe nesta noite, que nos traga bons conhecimentos, que todos nós sejamos abençoados, iluminados e que possamos tirar bons proveitos do nosso estudo de hoje. E assim, Pai, te agradecemos por este momento que nos coloca e que nos traz o conforto para as nossas necessidades. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Olha, nós estamos entrando no módulo 42º. Foram 42 meses desde a primeira aula, ok? Olha, nós temos como princípios, vamos dizer, algumas regrinhas. O foco maior deve ser na qualidade. Existe o risco da gente querer passar quantidade e vocês dão um berro aí para a gente equilibrar. Estamos participando todo mundo juntos. Disciplina no horário é muito importante. É importantíssimo ter vários pontos de vista, que amplia a nossa visão. Eu estou apenas como um facilitador, aprendendo também. E a gente aprende muito quando a gente prepara, é um privilégio preparar esses estudos. Um de cada vez deverá se pronunciar, porque pode surgir algumas polêmicas, nunca surgiu, mas se surgir, tudo bem. E as diferenças de opiniões deverão ser as diferenças respeitadas, todas elas. Cada um tem um ponto de vista. Eu, há 20 anos atrás, tinha um ponto de vista perante a vida. Aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando os pontos de vista. Pode desce um pouquinho. Aí está o nosso São Miguel Arcanjo, que deve ser usado em protocolo de segurança. Desce os slides, Sérgio. Só clicar, é só descer. Desce para a gente começar junto. Aí pode descer mais um pouquinho. Tá? Ali, paramos aí. Olha, esse slide, desde o primeiro encontro nosso, é uma senhora, uma avó, tudo leva a crer, no plano espiritual, cuidando do netinho. É uma foto maravilhosa. Já no próximo slide, nós temos Allan Kardec. Então, fica a nossa homenagem a Allan Kardec, considerando esse trabalho maravilhoso que ele fez, e compactando todas essas informações com perguntas extremamente inteligentes. Desde quando ele foi Platão, você vê que ele foi sendo preparado, então fica aqui a nossa homenagem. E no próximo slide está aí a foto do João Berbel e o doutor Alonso doutor Ismael Alonso, que tem uma avenida em Franca, Alonso e Alonso, que é possivelmente da família desse doutor. Mas é o doutor Ismael Alonso, o João Berbel, esse rapaz, que graças a Deus tivemos o privilégio de conhecer, amigo de alguns amigos em Franca, e ele que coordena o Instituto de Medicina do Além, e ele que foi através da psicofonia dele que nós estamos estudando esse livro, Espiritosfera. E no próximo slide nós temos aí o Galileu Galilei, esse cientista que mandou as informações, a psicofonia, para o João Berbel, lá de Franca. Esse livro, A Espiritosfera. O Galileu Galilei, é sempre bom recordar, foi um astrônomo, físico e engenheiro. Você vê que eles aproveitavam bem o tempo naquela época. E às vezes, ele é descrito como um polímata. E é um indivíduo que estuda ou conhece muita ciência. Esse é Galileu Galilei. Frequentemente é referenciado como o pai da astronomia observacional, o pai da física moderna. Olha que chique. Nós estamos estudando falas dele aqui, é um privilégio enorme. E, enfim, ele é conhecido como o pai da ciência moderna. Nasceu em Pisa, onde tem aquela torre lá que está inclinando, com a questão também de engenharia, no bom sentido, em 1564, século XVI, e ele desencarna em 1642, lá na cidade de Arcetri, Itália também. E no próximo slide, nós temos
a foto de Jesus, vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo de proveito. O que é tirar o máximo de proveito? É nós sairmos aqui e colocar algo em prática, porque se a gente não colocar em prática, perdemos. Porque viemos aqui no planeta Terra para praticar. E com certeza que nós vamos estar conversando, de alguma forma, nós já vimos em algum lugar na erraticidade. Nós já estudamos muito na erraticidade. Então, vamos rogar a Jesus para a gente enxergar, porque nós estamos aqui trocando energias mentais. De repente, o próprio Sérgio, que está ajudando, gravando, ele tem uma ideia, de repente eu capto e falo aqui, porque nós estamos trocando. Sem eu perceber, eu fico achando que a ideia é minha, mas não, foi dele. Então, eu estou aqui como um facilitador, aglutinando todas essas ideias e convertendo aqui em falas. E no próximo slide, nós temos aí um sinaleiro. Olha, a ideia do sinaleiro, eu insisto, desenha numa folha de sulfite o sinaleiro, deixa colocado em algum lugar visível, porque nós vamos entrar, já estamos, né, mergulhados num período de excessos de grandes e rápidas mudanças. Então é muito importante a gente se adaptar, lembra? Lembra, a riqueza da saúde mental tem relação direta com a nossa capacidade de se adaptar às mudanças. Então, o sinaleiro, toda noite eu dou uma olhadinha e falo, olha para o vermelho, simbolicamente, o vermelho significa o que eu tenho que parar de fazer. Não está mais agregando valor. De repente, perdendo a boa com coisas pequenas, aí vai, comportamental, mesmo atividades que tomam tempo, enfim. O amarelo, o que eu tenho que ficar alerta? Lembra que Jesus está lá em Marcos. Jesus falou, olhai, orar e vigiar. O que ele quis dizer com esse olhar? As pessoas não mergulham no que significa isso. Olhar, orar e vigiar. Olhar é você utilizar todos os sentidos. Por exemplo, cheirar, olhar com os olhos, ouvir, jogar a intuição na parada, usar todos os sentidos físicos e não físicos. A intuição, o sexto sentido, para captar o que está rolando a situação, para depois orar e vigiar. Então, é muito importante a gente ficar alerta, porque os riscos da gente sair do caminho cada vez mais serão enormes. As tentações vão aumentar significativamente. Vão aumentar significativamente as tentações, visando ficar bem claro quem é do bem, quem não é do bem, quem se suportou no caminho, verdade e a vida, ou caminhou para o descaminho, a inverdade e a morte, que aí seria uma frequência baixa, né? Quando a gente fala caminho, verdade e a vida, senta na egrégora de Jesus, que é o amor puro. Já o contrário de amor puro é o medo, porque você entra na egrégora do mal, o mal é uma baixa frequência, a consciência do mal é pesadíssima, eles morrem de medo. Então, o contrário de amor é medo. Não é ódio, é medo, porque eles vão ficando com a consciência pesada. Então, o amarelo está para a gente evoluir, não ficar nessa superficialidade, orar e vigiar. Então, eu vou orar. Que nem os indianos. Os indianos que vieram de capela acharam que era para ficar na vida ali só no mantra, só orando. Não, é para orar, vigiar, trabalhar, levar a espiritualidade. Foi um dos erros dos indianos que vieram de capela. Todos que vieram de capela, lógico, foram exilados, cometeram suas imperfeições, né? Isso faz parte. Né? E possivelmente um ou outro nosso aí, talvez vieram de capela, não estamos nem sabendo. E ficamos aqui, né, dormindo de botina, né, porque fomos exilados, mas enfim, faz parte do jogo. Por favor, filtrem as nossas conversas. Veja, o que eu tenho que passar a fazer? É muito importante diariamente, porque um dia hoje tem um significado enorme, fazer esse balanço como Santo Agostinho fazia. Tudo bem? Muito importante. Vamos lá. Vamos mergulhar nesse trecho, nesse texto que nós vamos estudar. E olha o título: Incêndios nos umbrais.
Olha, incêndios nos umbrais. Então, nós temos um umbral fino, que está ao nosso lado, um umbral médio e um umbral pesado, que ninguém quer ir para lá, né? Então, vamos lá. Temos notícia de que já estou lendo aqui a pergunta do livro Espiritosfera. Temos notícia de que, periodicamente e quando necessário, são provocados grandes incêndios. Não são pequenos, não. Grandes incêndios nas regiões umbralinas, a fim de ser promovida uma ação de limpeza geral, mediante uma adequada transformação fluídica. E aí é feita a pergunta: que poderia dizer sobre isso? E Galileu Galilei responde, olha bem a resposta dele. Assim, tais procedimentos, em diversos setores, normalmente naqueles locais em que os espíritos se mostram, naqueles locais umbral, que os espíritos se mostram mais enfermos, ele usa o termo enfermados, e não compreendem ainda a necessidade de se auto-melhorar. Olha, lá no umbral, veja bem, são espíritos que estão acomodados, eles não compreendem ainda a necessidade de se auto-melhorar. E ele usa um termo bailando, né, dançando, ainda sobre as miasmas do egoísmo e da vaidade. Olha o tal do egoísmo presente, geralmente nesse estágio que nós estamos e nos estágios anteriores, né? Nas miasmas, portanto, nas pegadas do egoísmo e da vaidade. Tentando ainda estender avante as linhas maléficas, portanto, avançar com as linhas maléficas de suas imperfeições. Aí, espíritos amigos, já adiantados na evolução espiritual, irão acudir essas criaturas. E aí eu vou pedir para o nosso amigo, nesse slide aí, nesse próximo slide, nós estamos vendo aí um slide de incêndio, e já no próximo, vocês vão perceber que a gente coloca uma favela, ok? Mas partes da favela que estão se movimentando lá no Rio de Janeiro. Se vocês observarem a foto da esquerda, esses jovens mascarados, eles estão com instrumentos na mão, não estão com armas. Reparem bem, tá? Se vocês olharem, eu sei que alguns estão em celular, mas dá a impressão que há armas à primeira vista, mas não são, não. São instrumentos. Então, existem alguns trabalhos lá dentro. Então, eu estou mostrando isso aqui como exemplo, tá? Então, já evoluídos na evolução espiritual, eles vão acudir essas criaturas sobre tais situações que se enveredaram. E eles visam motivá-las a deixar um estágio deprimente em que se encontram. Eu estou colocando a favela aí, tem um propósito. Tudo bem? Lembra que certa vez eu comentei com uma amiga, teve uma evidência do que é a outra dimensão, que é um favelamento igual do Rio de Janeiro, e lá em cima tem um castelo, onde fica ali, vamos chamar do rei, o grande coordenador daquela colônia. Então, é interessante, tem muito a ver com o Império Romano, a gente vai analisando, né? Aí dá para viajar. O planeta Terra ele está saindo de estágios aí que tem resquícios em outras dimensões inferiores ainda. E daí que ocorram os mencionados fenômenos fluídicos, provocando esse incêndio, esses fatores, que visam fazer o pessoal mudar de lugar. Mas aí você fala do local para que não permaneçam fixamente alojados numa só situação. Olha que interessante. Tá? Isto lá no umbral. Portanto, são provocados incêndios. É lógico que eles usam mecanismos aí magnéticos que os espíritos ficam achando que é uma impressão. Dá a impressão de incêndio e eles se movem. Porque nós já comentamos algumas vezes que a cura está no movimento. Portanto, são espíritos que estão acomodados. Podemos até usar aí a tal da preguiça. Eu vou pedir para o nosso amigo mudar o slide. No próximo slide, eu estou mostrando uma favela, prestem bem atenção, tá?
Por favor, não queremos generalizar, tudo bem? São vários. Aqui, na nossa simplicidade, querer dizer por que a pessoa não sai desta vida, né? Não é fácil. São muitos fatores, mas, por favor, isso daqui nós estamos analisando lá no umbral, mas dá para a gente levar para algumas realidades de pessoas que estão nas favelas. Tá? Não estou generalizando. E aí tem uma espécie de crença nessas situações terrestres, onde as criaturas se alojam nas favelas, em condições de extrema miséria, e que não manifestam nenhuma vontade de melhoria, de progredir. Olha que estranho. Totalmente contrário. Lembra a lei do progresso? É uma lei de Deus. É o Filho de Deus que está ali, vegetando. Ele fica naquela vidinha, porque acha que aquela situação da vida já está muito bom, já lhe vai bem. Perceberam? Então isso acontece no umbral. E aí você vê que gera a mudança, lembra? A mudança ela surge quando o incômodo é maior do que tudo. Nós vamos assistir grandes mudanças na pátria do Evangelho, porque o incômodo ainda não atingiu um ponto máximo. Mas a gente vê que tem muita gente incomodada. Não quero fazer uma análise aqui, uma visão minha aqui, né, dentro da minha restrita visão. Então, olha só, é provocado esses incêndios para eles se mexerem lá no umbral. Vemos que, às vezes, os homens agilizam aqui grandes máquinas para destruir esses ambientes de favelamento, favelas, provocando o êxodo daquelas criaturas, né, para locais melhores onde possam se mover aí no sentido de aprimorar as condições de vida, higiene. E o próximo slide mostra aí esses núcleos habitacionais, e a gente vê que hoje, eu estava vendo um vídeo, eles estão fazendo residências baratíssimas, numa espécie de montagem de Lego, de madeira. Então, tem alguns empresários já investindo, você monta a casa como se estivesse montando um Lego. Lembra aquele brinquedo Lego? Portanto, chega todas aquelas peças com indicações e você vai montando uma casa. É pequena, mas é melhor do que uma favela. E, por exemplo, aí ao redor da casa do Dr. Bezerra de Menezes, nós já estamos ali há muitos anos, o quanto melhorou ao redor as condições. E é muito interessante. Se um vizinho teu tem esse lado, tem os dois lados da moeda, né? O vizinho teu muda ao seu redor, está lá acomodadinho na sua favela. Ele naquele casebre, bem simples, improvisado, e ele monta uma casinha melhorada, isso passa a te incomodar, mas tem gente que fica ali naquela, falando, tá bom, eu compreendo, chega até a sentir inveja, mas fica na boa ali. Não mexe um pavio. E aí eu estou lembrando dos núcleos habitacionais de Bauru. Eu lembro do Jardim Santana, aqui em Bauru, um dos primeiros núcleos. Basta ver aí o Meridota, né? Era o maior núcleo habitacional da América do Sul na época. Né? E ali é instalada aquela casa, e aí não tem árvores, não tem nada, todas elas iguaizinhas. E, de repente, ao passar do tempo, as pessoas vão fazendo melhorias, e o bairro deixa de ter podemos dizer, aquela impressão de núcleo habitacional. Mas, mesmo assim, você vê algumas residências que o camarada ele para, e fica aquela sujeira, bagunça na frente, tranqueiras na frente. É sobre isso que nós estamos conversando, acomodação. Isso acontece no umbral. Portanto, voltando aqui, são provocados incêndios para fazer o pessoal se mexer. Interessantíssimo. Portanto, é um mecanismo utilizado para o pessoal que está nesse estágio. Já em outros estágios, existem outros mecanismos. Tais fatores também se observam, portanto, neste mundo espiritual. Quando eu falo aqui no plano espiritual, é um plano espiritual da Terra. Tá? Estão aqui muito coligados ao nosso padrão mental. Ele usa um termo no livro muito interessante. Os espíritos se chumbam, ficam chumbados, né, ao seu modo de vida, grudado, incrustado na própria
inferioridade. Eu achei um termo. E aí, o Galileu Galilei disse que o empurrão é agilizado. O empurrão dessa ou daquela forma para que eles se movam, para que evoluam mais rapidamente. Porque se persistir naquele comodismo e indecisão, eles não mais poderão retornar à Terra que está em franca transformação, impedidos que eles não têm como se ajustar a esse contexto fluídico. A frequência média da Terra vai se alterando, ela está se elevando. Veio aí uma pandemia, caiu a frequência, mas já retomou. Caiu o medo de morrer, cai a frequência, é natural. Mas olha, com as orações das grandes religiões já foram alterando, como nós já comentamos aqui no Morumbi, lá em São Paulo, o estádio do Morumbi, está sendo palco de reuniões religiosas, milhares de pessoas orando para o Brasil, para o mundo. É fantástico. Esse pessoal está cumprindo, ajudando a cumprir a missão de pátria do Evangelho. É muito importante isso a gente ter em mente, que nós viemos aqui para trabalhar. Não podemos perder tempo, né? Como o Chico Xavier não perdeu tempo. Era para escrever apenas 30 livros, pelo menos numa época eu tinha computado 480, hoje já se fala que é por volta de 580 livros. Então, de vez em quando vem e fala, cara, eu acho que eu estou trabalhando muito. Eu lembro do Chico Xavier, mas não se compara, pelo amor de Deus. E aí vem um ânimo, né? Não que a gente não deva descansar, ter qualidade de vida, equilibrar, mas nós, espíritas com mediunidade, viemos para trabalhar. Portanto, esse pessoal acomodados serão exilados, juntamente com... Não fizeram mal, nem o bem, estão ali acomodados, tá? Mas vão ser exilados, porque não conseguem se adaptar à nova frequência que está vindo aí. E considerando que 250 mil bebês, uma parte já nasceu, estão aí na Terra. Até 2025, 250 mil bebês que vão causar uma mudança na frequência de uma forma fantástica. Lembra que nós somos uma média das 5 pessoas que convivemos? Então, vai ocorrer uma mudança enorme, 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 enorme nesse sentido. E na agilização desse processo transformativo da Terra, vai ocorrer os dois planos. O plano aqui encarnado, concreto, e o plano aqui na Terra, o plano espiritual, a nossa erraticidade. Então, uma limpeza fluídica dos umbrais. E também, aí usando as linguagens de cada religião, tudo bem? A limpeza fluídica aí das trevas, dos infernos, do purgatório, cada religião tem, mas que está aí nessa erraticidade. Tudo bem? E aí, a tais irmãos são apresentadas as condições de se desprenderem, saírem de tais locais, porque as últimas oportunidades lhes são ofertadas para um despertar de uma nova vida, uma nova forma de encarar a vida e viver as leis de Deus, as leis universais. Você vê que a dor é um grande agente de transformação. Por isso, lá no sinaleiro, a gente tem que prestar atenção. O que está acontecendo? Qual o incômodo que está mexendo? Quando eu não me sinto bem, eu lembro de um escritor espanhol, é da cultura espanhola. Se você não está bem, tem algo entre você e Deus. Então, peraí, eu tenho que descobrir a causa. Então, nós temos que nos esforçar e causar movimento, avançar, acompanhar essa média da frequência. O ideal é que o espírita contribuísse mais ainda. Mas eu não sei, aqui entre nós, é uma visão minha, não é para vocês concordarem. Eu estou vendo um meio espírita muito passivo perante as grandes mudanças do planeta. Tem contribuído, lógico, orientado, esclarecido as entidades espirituais, curas, um trabalho fantástico. Mas eu espero que se faça algo a mais. Por exemplo, levou muito tempo para se manifestar um presidente, eu não vou citar, de uma federação espírita, falando sobre o aborto, mas demorou muito, enquanto as outras religiões estão trabalhando afincadamente. Desculpa, eu estou trazendo aqui, eu estou percebendo, como a gente está falando ali no umbral, eu estou trazendo também para as religiões que de repente se acomodaram. Tá?
se acomodaram. Graças a Deus, na casa do doutor Bezerra, nós não paramos durante a pandemia. Eu gosto de citar isso daí como exemplo. Continuamos ali no trabalho de cura, dentro do protocolo de segurança. Eu admirei essas decisões da casa do doutor Bezerra de Menezes. É um período para a gente fazer algo a mais. Nós temos que fazer algo a mais. Nós viemos aqui para trabalhar na pátria do Evangelho. O espírita tem uma missão extremamente nobre, no sentido de jogar esse farol na frente. Por favor, são apenas opiniões, não sou dono da verdade, e estou aberto a mudar de ideia para melhor, lógico. Por isso, por tais razões, podemos dizer, estaremos vendo reencarnada na Terra uma grande quantidade de tais espíritos desdobrados do plano espiritual, nessa situação evolutiva, porque o espírito deve progredir a qualquer custo. Está escrito lá, a qualquer custo o espírito tem que progredir. Portanto, está ocorrendo e vai ocorrer uma limpeza. Essa turminha na erraticidade estava contaminando o planeta Terra. Portanto, está ocorrendo um expurgo que a gente não está percebendo. Tem muita gente que não está ligada. As pessoas estão ali correndo atrás do dia a dia, no trabalho, né? Não para sentir, refletir, usar os sextos, em todos os sentidos, para perceber as novas realidades. Tem uma limpeza que está ocorrendo e vai ocorrer intensamente da erraticidade nesse plano. E assim, é assim que aqueles e outros processos, tá? As dores, são agilizados para acelerar a escalada do ser humano, das entidades espirituais. Portanto, o objetivo é empurrar os retardatários, aqueles que pensam na vida boa, não é verdade? Que se aposentam saudavelmente, ficam ali paradinhos, naquele arrozinho com feijão, um perigo. Lembra, a gente sempre comenta, se aposentou, as células do corpo também se aposentam, as células positivas. Não é brincadeira, não. Se pode trabalhar, não posso trabalhar fisicamente, eu fui lesado nas pernas. Pô, mas você pode trabalhar mentalmente, orando para as grandes autoridades, para as religiões. Tem bastante formas de trabalhar que, de repente, independe do corpo. E há levas de espíritos que não entendem, mas não entendem a sua situação no plano espiritual. Lembra que nós já comentamos aqui, uma pesquisa da Unipaz, ela tem várias unidades aí distribuídas, e pesquisaram, Unipaz, pesquisaram, da psicologia transpessoal, e eles estão batendo na tecla que 98% da população, não importa se está no Canadá, na Islândia, que é o país mais seguro do mundo, está na Venezuela, Cuba, não importa. 98% estão adormecidos, não estão despertos, não conseguem perceber o que está rolando. Olha que interessante. Estacionaram. Acho que tudo está bom do jeito que está. Vão tocando ali, ó, eu quero me aposentar, eu tenho aqui abrigo, alimento, morou? E não precisa de ninguém, vai tocando a vida. Lembra? Deixa a vida te levar? Não, mas não quero entrar nessa música, não. Depende, portanto, esse pessoal depende de empurrões através, nós estamos falando agora no umbral, choques magnéticos que provocam sensações de incêndio. Eles não têm essa percepção. Então é provocado ondas eletromagnéticas e que eles sentem como se fosse incêndio. Então eles rapam, eles sobem no ambiente, como se tudo estivesse a queimar à sua volta. É uma ilusão providencial. Espíritos elevados agem sobre a mente de tais seres por demais acomodar, mas demais acomodado. O cara é um vegetal. Os animais, possivelmente, são mais dinâmicos do que eles. E vejam bem, eles usam da água, do fogo e de outros métodos. Sempre usam da água também, presta bem atenção, hein? Tá? Sempre na intenção de desalojá-los daquele ambiente onde eles estão estagnados. E aí, eu fui dar uma pesquisada no Google
no Google, eu pediria para o nosso amigo aí jogar para frente mais alguns slides aí. Aí ótimo, aí uma foto do umbral. Aí descendo um pouquinho mais, nós temos aí para onde a gente deve caminhar. Tudo bem? Mais um slide, nós estamos vendo aí, ó, a gente vê alguns espíritos estacionados. Mais um slide, nós estamos vendo agora aí, exatamente nesse slide. Eu fui pesquisar algumas catástrofes que ocorreram aqui na Terra e eu caí em julho de 2021 na Europa. Olha que interessante. Aí, olha, essa foto é da Alemanha, tá? É interessante. E lá nessas inundações que ocorreram na Europa Ocidental, mais de 120 pessoas e centenas de desaparecidas. 120 pessoas morreram, tá? E centenas desaparecidas, que eles não deram ainda o resultado, segundo as autoridades. Enfim, eles estão ocorrendo deslizamento, cortes de energia, dá para imaginar. Isso ocorreu na Alemanha e na Bélgica, e mostram vilas inteiras debaixo d'água, carros presos entre prédios desabados, escombros. Isso também ocorreu na Holanda e Luxemburgo, que também foram afetados por chuvas extremas. Aí nessa foto, nós temos aí um tsunami que aconteceu em Tóquio. Na realidade, é uma província de Tóquio, próxima a Tóquio, tem 90 quilômetros, província de Shizuoka. E ocorreu esse tsunami. Eu estou usando o termo aqui, tsunami, mas na realidade, foram chuvas pesadíssimas. Né? E aí a gente para pensar, fala, caramba, né? Lá no Japão, destruíram cerca de 130 edifícios relacionados a enchentes, deslizamento de terra. E aí a gente para pensar, caramba, e está certo que tem a questão do Japão, metade da população está praticamente concentrada em áreas sujeitas a inundações. Mas a gente fica pensando, mas por que eles não saem dali? Está sujeito. Existe ali Nós temos que questionar por que ocorre isso. O objetivo é fazer esse pessoal se movimentar, inclusive com a cultura deles. Muitos japoneses vieram para o Brasil por motivo de força maior, muitos brasileiros saíram do Brasil por motivos profissionais, geralmente, para ganhar mais, enfim. Mas a gente percebe que existem aí fatores, e tem a ver, em alguns casos, com temperatura, que a gente vê que o planeta Terra, devido à poluição, está se aquecendo. E aí, no próximo slide, nós temos aí o caso na Colômbia Britânica, lá no Canadá, quase 800 mortes, isso em 2021. Olha, 2021. Tudo bem? Olha, quase 800 mortes, nós estávamos com a pandemia junto. Tá? A pandemia começou em 2020, praticamente ela se amenizou em 2022. Então, olha que interessante. Lá no Canadá, quase 800 mortes, 500 a mais do que normal para aquele período, provavelmente, que ocorreu ali, segundo eles já estão acostumados no Canadá com essa onda de calor. A cada ano aumenta um pouquinho mais. Em relação a anos anteriores, foi 500 a mais de pessoas. Eles não estão habituados a um calor tão acentuado. Nós aqui já no Brasil estamos acentuados a um determinado calor mais do que no Canadá, porque lá é muito frio. E esse calor a gente sabe que tem um toque, tem duas correntes cientistas, dizem que está no histórico normal do planeta, outros acham que é devido à poluição. Então aí dá uma ampla discussão, tudo bem? Mas enfim, são ondas de calor que estão provocando a movimentação da população. Pô, imagina lá no Canadá, mais de 240 incêndios florestais. É bem diferente do que ocorre aqui.
Então, e aí forçaram lá o povo se mexer, fugir. Na Índia, na Índia, nós temos dezenas de milhões de pessoas no noroeste lá da Índia, que foram afetadas por ondas de calor. Então, é uma tendência, nós vamos ter que se adaptar a essas temperaturas aí elevadíssimas. Lá foi 7 graus Celsius acima da média normal. Então, isso está dificultando a vida dos agricultores. Portanto, se nós pararmos para pensar, vai ocorrer uma mobilização no planeta todo de pessoas. E o Brasil está previsto ser aí o grande alimentador, vai levar cereais para muita gente. E muita gente virá para o Brasil, porque nós temos muitas áreas não aproveitadas. Eu diria até incompetência do Estado em administrar tudo isso. É uma incompetência. Eu não estou aqui julgando, hein? Só estou mostrando alguns pontos, portanto, que a gente tem que considerar. E aqui, eu vou citar, o slide é o mesmo, tá? Eu vou citar, é o mesmo slide. Vamos pegar aí alguns. Aqui eu estou trazendo para essa vida concreta. Eu saí do umbral e vim para cá. Nós temos alguns terremotos marcantes de 1948, lá na União Soviética, em Ashgabat. Nessa região, 1948, 110 mil mortos. Terremotos na Turquia, na fronteira com a Síria. Turquia, metade da Turquia é Oriente Médio, outra metade é Europa. Então, lá na fronteira com a Síria, em 2023, agora, 36 mil mortos, aproximadamente. E também outro terremoto em Erzincan, na Turquia, em 1939, olha bem, 33 mil mortos. Teve um deslizamento na União Soviética, em Kuwait, em 1949, 28 mil mortos. Tem um propósito divino. A gente sabe que tem uma espiritualidade que cuida disso. Terremoto na Armênia, em 1988, mais 25 mil mortos numa pancada. Aí a gente para pensar, eu estou saindo um pouquinho fora, no Brasil, até um tempo atrás, não mediram esse ano, o Brasil tinha uma média de 60 mil homicídios por ano. Na última gestão, agora de 2018 até 2022, 4 anos, caiu para 40,8 mil. Olha, derrubaram 20 mil homicídios que pegaram firme. Só para fazer um comparativo. Só que tem certas pessoas que não podem sair da comunidade. Não é fácil. Muitas vezes questão de emprego, questão de por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, o metro quadrado é caríssimo. Então não é fácil. Então eu só estou trazendo aqui alguns pontos. As pessoas ficam presas na comunidade sujeitas a homicídios. Portanto, eu vou citar alguns números aqui e a gente tem que prestar atenção nessas tendências. Olha, por exemplo, no Sudeste Asiático, em 2004, 230 mil mortos. No Haiti, em 2010, 200 mil mortos. Isso foram os piores terremotos do século XXI. Tudo bem? Na China, 2008, 87 mil mortos. Paquistão, 2005, 75 mil mortos. O terremoto, a terra abre e te engole. Não dá, muitas vezes não dá nem para pensar. No Irã, 2003, 31 mil mortos. Turquia e Síria, 20 mil mortos em 2023. Aqui, quando junta ali naquela interface, né, entre a Turquia e Síria. Interface, na Turquia foi muito mais. Na Índia, 2001, 20 mil mortos. E nós temos o desastre de Chernobyl, que estava aí na mão do homem, né, condição insegura, tá? E que trouxe aquele problema da energia nuclear em 1986. Tudo bem? Agora, no próximo slide, essa é uma pergunta séria que nós vamos fazer. Todo ano no Rio de Janeiro, na região serrana, ocorrem deslizamentos.
Será que não é um recado? Áreas perigosas. É um recado, saiam daí. Mas as pessoas se acomodam. Aí você vai falar, não tem onde morar, peraí. Mas será que precisa ficar ali no Rio para estar na cidade do Rio de Janeiro? Tem toda uma conversa, eu não quero aqui analisar nem julgar, são muitos fatores. Mas eu deixo essa pergunta. A pessoa não tem, peraí, não, se for para o interior, eu conheço o interior do Rio de Janeiro, você tem alternativas. Eu não estou aqui, é que de repente eu quero estar numa capital, quero ter ali a praia, não quero entrar nesse campo, mas isso não deixa de ser uma acomodação. Você vai levar a tua família para morar numa área que você sabe que vai ter deslizamento? Isso é para refletir, é para refletir. Por favor, não estou julgando, eu estou aqui tentando compreender isso tudo. E lembro aqui no dia 11, 12 de janeiro de 2011, aquelas fortes chuvas provocaram enchente, deslizamento em 7 municípios da região serrana. Foi considerado a maior catástrofe climática e geotécnica do país. Geotécnica porque é deslizamento. Mais de 900 mortos, cerca de 350 desaparecidos e milhares de desabrigados. Aí força o governo, que muitas vezes gasta mal o dinheiro, de alojar esse pessoal em outro ambiente. Aí entra o mesmo esquema do umbral. E é geralmente isso que acontece. Basta ver que o governador, que recém-assumido lá no Guarujá, o que ele construiu, governador de São Paulo recentemente. E aí tem o maior desastre ambiental da história do Brasil. Eu estou trazendo todo um histórico aqui, que foi a barragem do Fundão, lá em Mariana, Minas. Isso em 2015, parece que foi ontem, né? A gente sempre ouve falar em Mariana. E foi um desastre ambiental, porque contaminou, foram 50 milhões de metros cúbicos de lama lançado numa bacia hidrográfica que é do Rio Doce. Então, provocou o deslocamento de muita gente, como Bauru aqui internamente, eu estou abrindo bem a mente, está tendo um deslocamento de gente da capital para o interior do estado de São Paulo, que é considerado o melhor lugar para se viver do Brasil. Isso são pesquisas, qualidade de vida, IDH, que é o índice aí de educação, condições plenas, enfim. O estado de São Paulo no Brasil é um dos melhores, o interior do estado de São Paulo. Então está tendo deslocamentos. E isso tem aí um projeto divino por trás, respeitando o livre-arbítrio. Então, olha, nós estamos trazendo esses eventos para a gente refletir o que está por trás. Sempre tem um toque, respeitando o livre-arbítrio, mas quando o mal ultrapassa os limites, Deus atua. Então eu gosto sempre de lembrar do tal do Carlos VII, que ele queria dominar a Inglaterra. Eu gosto de lembrar, já comentei em outras reuniões nossas, que ele conseguiu reunir por volta de 30 mil pessoas, portanto, militares, para atacar a Inglaterra e dominar a Inglaterra, 3 mil canhões, centenas de embarcações, e ele sai, pega o Canal da Mancha, que é um estreito, é um canal, e surge uma tempestade, eles não conseguem explicar ali uma tempestade naquele estreito, e morrem somente as pessoas que não eram do bem, somente os maus. E chegam na Inglaterra algumas embarcações somente com as pessoas do bem. Como atuação divina. Como eu acredito, essa pandemia aí, a vacina era para dizimar muitas pessoas. Porque leva 10 anos para você fazer uma vacina. Isso na minha opinião, eu não quero ser dono da verdade. Leva 10 anos você providenciar uma vacina e tem efeitos colaterais. Essa vacina já estava pronta. Então, tem estudos do FDA, entrou agora, a CIA, tá aparecendo muitas verdades aí. Na minha opinião, teve o toque de Deus coletivo em muita gente. Muita gente não foi dizimada. Na minha opinião, por favor, isso baseado em pesquisa, eu não compartilho essas postagens que vêm no Face, WhatsApp, eu seguro até ter certeza, mas a minha opinião ocorreu aí a mão de Deus com seus emissários impedindo podemos dizer aí, o maior genocídio de todos os tempos. Acredito eu, viu? Tá? É algo que eu venho refletindo, prestando atenção, ouvindo inclusive autoridades. Então,
Vejam bem, quando ultrapassam os limites, vem a atuação de Deus. Coisa não está solta, livre-arbítrio, eu posso fazer o que quiser. Não, não, irmão, tem um limite. Então, os irmãozinhos mal intencionados, esses querem dominar, sempre tem gente querendo dominar o planeta Terra, quer mandar poder. São, na minha opinião, doentes, né? Porque a hora que excede um desequilíbrio, o cara pega aí todas as histórias, né? Napoleão Bonaparte, outros aí, tá no Império Romano, a gente assiste isso. Sobe na cabeça e se sente um Deus, né? Um Deus com letra minúscula, lógico, pelo amor de Deus, não vamos colocar em vão, não. E aí, quando a gente fala em acomodação, eu tenho que trazer algumas personalidades. Eu vou pedir para descer o próximo slide. Esse camarada aí é o tal do Oscar Niemeyer, o grande arquiteto brasileiro, uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna do mundo. Ele nasceu em 1907. Olha, início do século XX, 1907, no Rio de Janeiro. Ele desencarnou em 2012, portanto, ele desencarnou com 105 anos, trabalhando. Trabalhando. Portanto, uma pessoa que se aposentou aí saudável com 80 anos, está aí na boa, perto do Oscar Niemeyer, é um acomodado. Então, o camarada é saudável, e nós estamos tendo aí a ciência contribuindo aí com a longevidade. E olha, trabalhando. E ele fez história no mundo, deixou um legado com mais de 600 obras. Ele gostava de trabalhar com formas arredondadas. O próximo slide está aí a Catedral de Brasília, está ótimo. E um estilo único, é conhecidíssimo no mundo todo, deixou obras na Europa, Estados Unidos não sei dizer, mas na Europa ele deixou obras e que, inclusive na Marinha de Guerra, um dos prédios foi ele que fez, eu estou lembrando aqui, porque era o estilo dele, né? Um prédio antigo, na época, lá na Ilha do Governador. E aí, no próximo slide, nós temos o nosso Amador Aguiar, que era um profissional Aguiar, não tinha nada de amador esse camarada. Ele foi um empreendedor e banqueiro brasileiro. Nasceu em 1904, em Ribeirão Preto, e ele começa a trabalhar como contínuo em 1925, portanto, ali com 21 anos, trabalhando ali como office boy, como fala contínuo, no Banco Noroeste, em Birigui. Em 1943, ele foi contratado pelo recém-fundado Banco Brasileiro de Desconto. Ele foi um dos fundadores. E tem um fato interessante aqui que eu vou comentar que eu vivenciei, tá? Quando esse banco começou, peraí, eu não posso deixar de falar no finalzinho. Só contar um pouquinho mais o histórico do Amador Aguiar. Em 1963, ele assume a presidência do Bradesco, mas ele que fundou, né? Em 1990, ele se afasta das atividades, recebe o título de presidente emérito da organização Bradesco, tudo bem? E em 1991, depois que ele se aposentou por volta de 8 meses, ele estava com um problema de asma e morre com 86 anos, aproximadamente. Ele se aposentou, um camarada que trabalhava demais, inclusive durante o horário do almoço, simples. Ele andava de Fusca lá na Cidade de Deus, em Osasco, andava sem meia. Eu já comentei várias vezes daquele garçom que eu conheci em São Paulo, que atendia o doutor Amador Aguiar, né? Comentei, mas vou repetir, porque tem gente nova aqui, que o garçom encosta nele e fala: doutor Amador, o que o senhor vai almoçar hoje? E ele trabalhando lá, ele não parava de trabalhar, né? Por favor, não estou dizendo que a gente deva fazer isso, hein? O certo é mastigar direitinho, agradecer a refeição, se concentrar, por favor. Não estou aqui defendendo. E o Amador Aguiar virava para ele e falou: repete o de ontem. E esse garçom, eu lembro dele comentando e rindo, falou: mas doutor Amador Aguiar, é o 14º dia que o senhor come arroz com brócolis. O Amador Aguiar falou: olha, repete, irmão. Ele era evangélico: irmão, repete. Eu estou lembrando o jeito, o garçom imitando. E agora, essa questão aqui do Amador Aguiar,
eu estou aqui lembrando da família Rossi de Bauru, eles eram o terceiro maior acionista do Bradesco. Eu tinha lá meus 15 anos de idade, 15 anos de idade, portanto nós estávamos aí em 1971, 72, e o Rui era amigo nosso, eu não sabia que o pai dele era o terceiro maior acionista, era Amador Aguiar, Laudo Natel, que era o governador, se eu não me engano, tá? Era o Laudo Natel, e o pai dele era o Rui Rossi, o terceiro maior acionista. O Bradesco era pequeno, não era tão grande, nós estávamos em 1971, e um dia à noite, sentado numa gradinha lá da casa do Rui, que ficava atrás do Colégio São José aqui em Bauru, eu conversando com o Rui, eu não tinha tanta amizade com ele, mas estava lá com ele, eu tento lembrar como que eu caí ali. E de repente chega um Galaxy preto, cheio de segurança, de motos acompanhando, e um veículo atrás, para na casa dele, e desce o governador Laudo Natel, à noite, dia de semana à noite. E o Laudo Natel eu conhecia, via no jornal, né? E entra na casa do Rui, que era um sobrado. Eu falo, Rui, o que o governador está fazendo na tua casa? Eu falo, não, o governador é amigo do meu pai, é o segundo maior acionista do Bradesco, meu pai também. E o Rui era... Eu olhei e falei, cara, Bradesco, o governador. Estou lembrando desse caso aqui, e nunca mais vi o Rui, né? Era amigo nosso aí de Bauru, quando a gente era adolescente. Estou lembrando, tá? Não tenho nada. Tem uma continha no Bradesco ali com uns trocadinhos. Mas vamos lá. O próximo slide. Roberto Marinho. Esse camarada foi um jornalista, empresário brasileiro, e foi um dos homens mais poderosos e influentes do país no século XX. Poderosíssimo. Ele nasceu em 1904 no Rio e morreu em 2003 em São Paulo. Então, se nós computarmos 1904 até 2003, tudo bem? Faltou um ano. Se ele morresse em 2004, ele completaria 100 anos. Ele começou a Rede Globo com 64 anos. O que tem de brasileiros aposentado abaixo dessa idade é uma coisa impressionante. Impressionante. E ele entrou para o sucesso dele começa em 69. Eles tinham lá o jornal, o Globo, tal, enfim, a família, né? Mas ele ganhou muito dinheiro quando ele criou o Som Livre, um ramo da indústria fonográfica, Som Livre, para produzir e distribuir produtos musicais. Tem uma passagem dele que ele esteve com o Papa, se eu não me engano, o Papa João Paulo, tá? O Roberto Marinho da TV Globo. Eu nunca mais esqueci. Uma pena que a gente não tinha como arquivar, havia nos jornais em papel, a gente jogava há muito tempo. Isso me chamou muita atenção, porque o Papa ofereceu vinho para ele. Presta bem atenção. E o Papa ofereceu vinho para ele, estava lá no Vaticano, uma pessoa importantíssima, o Roberto Marinho, era conhecido internacionalmente. Né? E o Roberto Marinho perguntou em italiano para ele, para o Papa, ou em português, porque o Papa fala, todos os papas falam várias línguas, né? Tem álcool nesse vinho? Porque o vinho de Jesus Cristo não tinha. Eu, tem álcool nesse vinho? E o Papa, o João Paulo, falou, tem. Falou, então não quero. Nunca mais eu esqueci disso. É uma lembrança, isso na época que eu era, só Deus sabe, faz muito tempo atrás. Aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, esse cara não bebe álcool. Esse cara não consome álcool. Tomava cuidado com a alimentação regrada. Foi até os 98 anos trabalhando. Então, nós trouxemos aqui um extremo do umbral, gente acomodada, que vão ter que desocupar, e, por outro lado, um outro extremo de gente que, com certeza, cumpriu a missão. Não vou entrar na questão aí de algumas imperfeições, tanto do Oscar Niemeyer, que é gente como a gente, como o Roberto Marinho, Amador Aguiar, não vou entrar nessas questões, que todos nós temos as nossas imperfeições. Mas eu sempre trago esses três camaradas como exemplos bonitos, né? Eu olho o lado positivo deles. Então, eu paro aqui e gostaria, baseado no texto, eu paro exatamente agora, gostaria de ouvir algumas opiniões, alguns comentários sobre esse tema
esse tema de desalojar os acomodados. Desalojar. Comentem. O Davidson, Oi. eu sei porque eu conheço pessoas que moram numa favela aqui perto da minha casa, a prefeitura tirou, deu lar para eles retornaram para o mesmo lugar. Como diz você, acomodado. Eles venderam a casa e voltaram para o mesmo lugar. Não falam aqui normal para a gente, eles comentam. Você disse que no umbral estão apanhando fogo, é um modo de ser, logicamente não é o fogo, né? Mas ele não voltaria depois no mesmo lugar? Como um acomodado aqui da terra, aqui dos vivos? Olha, sua pergunta é interessantíssima. É que possivelmente esse choque magnético é um ambiente com fogo. Ele realmente ali, eles não voltam. Aqui na Terra dá para voltar. Eu acredito que não voltam, porque fica fixado aquela imagem de fogo. E a ideia é movimentá-los. É movimentá-los. Nesse período que a Terra está caminhando para a regeneração, esse pessoal vai ser exilados, não vão retornar. E mesmo essa turma de acomodados, eles não voltam mais para a Terra. Inclusive esses favelados. Possivelmente já tiveram outras oportunidades. Aqui na Terra não vão voltar. Mesmo, nós temos uma média de 170 reencarnações. Eu também não sei dizer se lá na erraticidade, eles ficaram um bom tempo lá no umbral, um bom tempo lá, foi dando chance, a misericórdia divina, chance. E talvez eles ficaram mais tempo do que esses que estão aí com você, próximo de você, tá? Que estão aí ficando anos, porque Deus dá muita chance. A misericórdia divina dá muita chance para a pessoa acordar. E vem inspirações, vem alguns brigas com o vizinho, eles provocam, a pessoa insiste. Então, com certeza, eles não voltam para o umbral ali naquele ponto. Tá? Esse movimento força a pessoa a querer melhorar. Mesmo assim, alguns insistem em, de repente, ficar acomodados para esse novo local. Agora, eu não sei responder se eles percebem que o fogo desapareceu, eles voltam. Aí, você fez uma pergunta muito interessante, eu não sei dizer. Aí é só com o Galileu Galilei. Eu estou aqui jogando hipótese, viu? Jogando hipótese, viu, Geni? Tá? O importante é saber que, conforme cada ano que passa agora próximo da regeneração, as chances diminuem, podemos dizer, e as tentações aumentam, os riscos aumentam. Davidson, eles podem, que nem como a gente citou, né? Com esse fogo, eles só migrarem para outro local, mas ali mesmo, dentro do umbral, e não, né, reencarnar em algum outro lugar, em algum outro mundo, mas, tipo assim, eles quererem permanecer ali, quero permanecer no umbral, eu simplesmente vou me mudar desse lugar, sair desse lugar, vou para o lugar aqui do lado, mas eu quero ficar aqui no umbral. Isso pode ocorrer? Pode. Olha, a tua pergunta também é interessantíssima. Aqui, Galileu Galilei, ele coloca de uma forma coletiva. Mas, por exemplo, num desencarne de avião, cai um avião, cada caso é um caso, eles analisam. E você vê que o umbral pesado tem vários setores no umbral pesado, no umbral fino médio. Tem vários setores. E pode ser que alguns que você vê que não tem jeito. São feitas classificações ali. Como existem várias classificações baseado no intelectual e no moral. Mas o propósito é fazer a pessoa se mexer e acordar. Que é da mesma forma aqui conosco, quando ocorre uma determinada dor, a pessoa cai no hospital e sai diferente. Sai valorizando, agradecendo os minutos da vida. Agora, é personalizado. Ele coloca o Galileu Galilei, como se fosse... Ele coloca o coletivo, né? Como numa favela do Rio, tem gente que é religiosa lá dentro, que não, uma senhora de idade que não tem condições de repente, fazer progressos na riqueza financeira, melhorar as condições materiais, mas ela está lá dentro da comunidade orando.
Então, é um caso específico, ela está orando. Como eu conheci no Rio, eu entrei numa comunidade, tinha lá os evangélicos, e até assisti um culto, por exemplo. Tá? Então, cada caso é um caso. Mas o importante é que eles utilizam esses mecanismos. Você vê que ele comenta água, fogo, utiliza mecanismos para a pessoa despertar. É um choque, né? Vou ver se eu não sei se eu estou conseguindo responder, mas cada caso é um caso. Tá? Caiu um avião, um vai para um determinado local, depende do número de reencarnações, da intelectualidade, moralidade, depende de uma série de fatores. Né? Como alguns irmãozinhos que provocaram a guerra nesse momento estão na Lua, o grande está cuidando de um, nem vou citar o nome, tudo bem? Então, cada caso é um caso. Mas o importante é pegar o mecanismo. A dor, o medo provoca essa locomoção. A intenção é eles se movimentarem para que comecem a evoluir, né? Existem casos e casos, é isso, seria isso, né? Exato. Vou pegar um exemplo. Eu morei 1 ano no Rio, a pressão espiritual em cima de mim não era nada legal. Tanto é que quando eu cheguei em São Paulo, eu chegava em São Paulo pela Dutra, em São Paulo, capital, hein? Tá? Capital que tem ali um mundo de pessoas, uma energia mental diferente da do interior. Eu sentia que eu estava em São Paulo. Bem, e aí eu peguei o chão. Com o mecanismo de, tira esse menino daí. Esse menino aí não vai cumprir a missão dele. É muitas vezes jogado até do meu anjo da guarda. Eu tinha lá atrativos, um salário ótimo, ia ficar na banguela, ia só fazer exercício na vida militar. Quarta, sábado, domingo, eu estava livre. Eles faziam economia no batalhão, um alto salário, mordomias, oficial. Eu falei, aqui eu não fico. Então, nós temos que traduzir para o individual. Tinha umas mordomias que eu não vou nem comentar aqui. Mas, enfim, em Rio de Janeiro, com atrativos, shows internacionais, eu optei em cair em Lençóis, uma cidade pequena, totalmente oposto, mas eu me sentia melhor. Então, as pressões, fica bem claro que as pressões da erraticidade existem e não é brincadeira estar ali. E a cura está no movimento. O recado é esse, viu, Ana? Mas muito legal a tua pergunta. Mas sempre pensa, uma dica que eu costumo... eu sofria muito. Eu queria que o mundo melhorasse, por um mundo melhor. Mas peraí, o mundo não vai melhorar de repente. Veja bem, o mundo é uma escola, hospital e prisão, tanto aqui na nossa esfera, quanto no plano espiritual. Tudo bem? Então, é necessário essas grandes diferenças, a ausência do bem, o mal e o bem, para a gente poder discernir. Agora, eu não posso esperar o mundo melhorar para eu melhorar. No texto, eu achei demais, o Galileu Galilei usa o termo auto-melhorar. Eu nunca tinha ouvido auto-melhorar, achei demais esse termo. Então eu não posso esperar a banda passar por agora, eu vou melhorar, porque o mundo melhorou. Não. E principalmente nós espíritas, nós temos que ser ativos, dar exemplos, fazer barulho. O mal faz um barulho danado, qualquer coisinha ele joga em todo lugar, imprensa, mídia, pá. O bem não. O bem não se organiza, não é estratégico, fica aqui muito passivo. Tudo bem? Eu viajei um pouquinho, mas, em suma, cuida dos seus progressos baseado no que você está vendo, o que não pode fazer, o que pode fazer. E o mundo é maravilhoso e cada vez mais vai ficar muito distinto. Vai escancarar, falar, isto é o mal, isto é o bem. Espera aí, eu estou em dúvida se esse mal é o bem. Eu estou em dúvida. Opa! Então você tem que trabalhar essa questão, que vai ficar muito claro. E vão forçar novas confusões. Lembra que diabolos, em grego, é mentir, é confundir? O diabo não existe. Foi uma criação da Igreja Católica num concílio de 400, porque as religiões greco-romanas estavam crescendo e a Igreja Católica tinha que criar um personagem para usar o medo. Olha o medo, o mecanismo, como o fogo, o mecanismo. Criaram baseado na mitologia grega, por isso tem chifre, tem rabo, tem um bocado de coisa da mitologia grega, dos personagens, dos deuses gregos. Então criaram o diabo. Então, você entendeu? E na realidade, então aí, mas é uma pergunta interessante. Não é muito diferente, o plano espiritual, lógico, aí
o umbral pesado, quando você assiste o Nosso Lar, você tem uma noção do que é umbral. Né? Umbral pesado. Depois ele vai para o umbral fino, que é o Nosso Lar, que está em cima do Rio de Janeiro e que fala um português brilhante. Tanto é que Emmanuel reencarnou como Padre Amaro, dizem que é no Pará, no Rio de Janeiro, para aprender bem esse português. E se um dia a gente for para o Nosso Lar fino, nós vamos ter que ter esse português, esse vocabulário riquíssimo. Né? Tudo bem? Então vale a pena. Você levantou uma ideia para nós assistirmos aí o Nosso Lar novamente. Vocês podem fazer afirmações também, não só perguntas. Estou brincando. Vocês podem trazer respostas também, inverter, aí eu elaboro a pergunta. O que foi mais marcante para vocês? Vamos lá, vamos ouvir o nosso amigo Jaú, mais conhecido como José Antônio Fogagnolo, família de Lençóis Paulista, tem muito fogagnolo lá. O que te chamou a atenção? Eu vou só lembrar um fato que eu contei no meu depoimento, que eu queria encontrar um amigo fazia muito tempo, né? E que ele estava não só estagnado, estava à esquerda, né? Querendo ir embora desse mundo, porque o mundo estava assim, assado. É bem o que você falou, né? Ele estava esperando o mundo mudar. E o papo que eu levei com ele, eu acho que uma meia hora, eu tive uma grande surpresa outro dia, porque eu vi ele num domingo de manhã, todo alegre, caminhando. Eu fiz questão de parar para conversar, né? Mas com a cabeça completamente diferente. Quer dizer, ele mudou, mas de uma forma brilhante, né? E fantástico, eu achei incrível, né? Sair da esquerda totalmente, né? Querendo ir embora daqui por causa do mundo estava assim, assado, e ele fez a transformação nele, né? Impressionante. Olha, legal, hein? Legal, Jaú. Você contribuiu, e muitas vezes, nesses casos, uma pequena vírgula faz a pessoa despertar. Lembrando o sábado, Davidson, daquele depoimento daquele rapaz, que a amiga chegou, que estou grávida e tal, lembra? Puxa, fantástico. Nós somos centelhas de Deus, né? Então, ele direciona pessoas para te ajudar. Simples, né? Sim. Né? Sim. Olha, alguém te traz uma informação, alguma coisa que faz você mudar completamente aquele pensamento que você falou há 20 anos atrás, às vezes de ontem, né? Completamente, né? O Fogagnolo, eu vou te chamar de Jaú, se você permitir, tá? Tudo bem. Você é o representante nosso de Jaú. Eu vou contar a história do pessoal, desse rapaz. Ele trabalhava num banco e, de repente, uma colaboradora da equipe sentou ao lado dele e ela falou, eu quero conversar com você. Ele virou de imediato e falou, você está grávida. Ele, deixando claro que ele foi inspirado, veio de fora aquilo. E ela falou, como você sabe? Não, eu senti, eu percebi. E a moça, para todos saberem, a moça estava pensando em aborto. E aí ele fez algumas perguntas, mas você conversou com o teu namorado? Não. Você conversou com a tua família? Não. Então, vai lá, conversa. E me ajuda aí, Fogagnolo. Ele comenta, é um ser vivo. E ele fez um comentário de tal forma que a moça foi, conversou com o namorado e deu tudo certo. E ali eu fiquei imaginando se ele encontrasse essa criança. Exatamente isso aí, né? Que ele tinha que fazer aquilo, né? E fez, né? Exatamente. Quer dizer, ele mostrou para ela que o medo dela não era nada daquilo, que eles iam adorar, né? Exato. Uma vida, né? Exatamente. Você vê que a imaginação dela com medo, e na época os pais pegavam pesado nessa questão. Né? Deve ser uma emoção muito grande ele encontrar essa criança e a mãe revelar. Seria um negócio fantástico. Né? Você vê que você tocou num ponto, em dados momentos, nós somos instrumentos para um bem maior. Né? Muito legal, muito legal.
Bem lembrado, viu, Fogueão? Davidson, Oi, fala aí. deixa eu fazer uma pergunta para você. Você estava falando da moça de aborto e tal. Assim, quando você fala em aborto, a mulher que fez aborto várias vezes, isso no espiritismo, o que pode acontecer com ela no futuro? Olha, eu tenho um vídeo, eu vou até postar esse vídeo, eu vou postar no grupo, nos dois grupos. Olha, primeiro que é um assassinato. Um dos 10 mandamentos, na concepção já surge a vida. O espírito já está ali, né? Então, na visão espírita, não matarás, é um dos 10 mandamentos. Na realidade, tem aquele pastor Duarte, ele coloca, eu vou pegar, eu gosto muito da fala dele, vocês devem conhecer o pastor Duarte. Ele falou, olha, essa lei do aborto que estão aí para aprovar, eu não sei em que pé que está, né? Que é questão aí é questão de tempo, né? 7 semanas, eles aumentaram o prazo, mas volta, na visão espírita, na relação sexual ocorreu lá no útero, o espermatozoide no útero, já o espírito já está ali junto acompanhando, tanto é que a mãe ela sente uma diferença. O pastor Duarte falou, olha, esta lei está aí para amenizar, para enrolar irresponsabilidades, esconder irresponsabilidades de pessoas que agiram errado, irresponsáveis. Em suma, é isso na visão espírita. Totalmente contra, não é só a visão espírita, a visão católica, tanto é que o senador aqui de Bauru, Marcos Pontes, mandou via mídia, acredito eu, um WhatsApp, enfim, um e-mail para o Papa, levantando essa questão que o Brasil vai adquirir um karma fora do comum por determinação de um setor apenas dos poderes. Mas, em resumo, totalmente contrário. E tem um planejamento para esse bebê nascer naquele local. As pessoas acham que uma relação sexual é o suficiente. Não, tem um planejamento muito bem feito. E essa criança nasce no local correto, com os pais corretos, tanto é que nós somos esposas dos nossos pais. E a criança já vem sabendo de tudo, e fica um vácuo. E muitas vezes essa criança, cada caso é um caso, ela fica encostada ali, e que mostra as consequências. E a mãe e o pai, porque você em débito, você provocou um assassinato, é um débito. Não é fácil. Naturalmente, a consciência pesada, ela é contrária ao amor puro. A consciência pesa, porque as leis de Deus estão na consciência. Tudo bem? Então, nós comentamos no início que o amor puro é a somatória de todas as virtudes cristãs, que te leva para uma frequência elevadíssima, 250 Hz, 300 Hz. E aí você entra numa egrégora de Jesus, dos emissários de Jesus, tá? E que você começa a compreender tudo, os problemas desaparecem. Então, qualquer hora eu conto um milímetro de uma experiência que eu tive, nem sei, relacionado até a suicídio, foi uma jogada mais ou menos parecida com essa do rapaz do banco. Veio uma felicidade fora do comum, que eu tive um lampejo do que é esse amor puro. Na realidade, foi através de mim, instrumento, eu estava no avião, eu sem querer eu estava ali, tá? Ou foi planejado, eu lembro que não dava certo para acertar o voo, enfim. Enfim, é uma história bonita. Sem querer, eu ouvi uma pessoa que estava prestes a um suicídio, enfim, e eu senti uma felicidade que eu nunca senti igual. Não dá para explicar. Então, esse amor puro. Agora, o contrário do amor puro. As pessoas que vão fazendo totalmente as desvirtudes cristãs, que vão aprontando, aquilo vai pesando na consciência, por mais que você faça terapia. Eu costumo dizer em palestras espíritas que eu nunca errei, porque eu ressignifico para aprendizagens, curas e libertações. Tudo bem? Mas, de alguma forma, fica um peso na consciência, eu tenho que corrigir, eu tenho que melhorar minha cadeia de poupança.
E aí isso vai aumentando, essa consciência pesada, que tem a ver com medo. Então, vai aumentando isso, a pessoa não vive bem. Tem uma atriz, que eu não vou citar o nome, que você olha no olhar dela, uma tristeza muito grande, ela não sente paz, ela, de alguma forma, pela lei da ação e reação, ela vai ter que repor isso. E possivelmente ela vai nascer e vai passar por um aborto. Ela vai passar, com certeza, tá? Pode ser amenizado através, ela investir bastante em caridade, pode amenizar, como o Joãozinho, que foi arrastado no Rio de Janeiro, ele foi um governador no Império Romano, de um determinado setor, e a diversão dele no final de semana era arrastar naqueles pisos cheios de pedregulho, arrastar súditos. Então a diversão dele, naquelas bigas, ele arrastava. Ele cai no Rio de Janeiro, nasce no Rio de Janeiro, reencarna, e um assalto, estava saindo um centro espírita, inclusive, ele e a mãe, centro espírita Allan Kardec. Você deve conhecer a história. E aí chegam 2 assaltantes, pegam o carro, a mãe consegue sair, não tira ele do. O Joãozinho ficou 7 anos, se eu não me engano, ficou preso na cadeirinha e ficou preso no cinto. E o carro, os 2 bandidinhos, né, saíram arrastando, e ele foi sendo arrastado naquele piso lá da periferia do Rio. Então, veio a reação no sentido contrário. Tá? Isso é batata. Lei da ação e reação. E com isso, não é o fim do mundo. Eu falo é o fim do mundo porque a partir do momento que o Joãozinho passou por isso, a vida continua. Ele pediu essa situação para melhorar a caderneta de poupança de vida, porque ele arrastou ali dezenas de pessoas. Bastou um arrastamento só no Rio? Eu não sei como que ele pagou essa dívida. Possivelmente ele investiu em caridade, como o seu Paiva aqui em Bauru, cuidando de crianças, como a Maria Modesto no Hospital Psiquiátrico em Uberaba. Enfim, por isso, investir em caridade sempre é um grande investimento, independente de bolsas de valores, de Paulo Guedes, de Banco Central, morou? Investir, porque se você tem algum débito que virá numa vida posterior, você investe em caridade aqui, é amenizado. Inclusive, eu sinto que eu estou em hora extra porque eu passei 3 riscos de vida que me levaram ao espiritismo. Eu agradeço, foi coisa do meu anjo da guarda. Ele provocou uma situação, 3 situações maravilhosas. Agora, na hora eu termino a base, viu, Edson? E eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E alguém me levou para um centro espírita, apesar do meu avô ter sido espírita desde o início do século, mas aqui o espertão não ouvia. O esperto aqui, não, sou esperto, morou? Morei no Rio de Janeiro, subi o barzinho de Vidigal, conheço as partes. E aí, até que vieram 3 dores maravilhosas, que opa, e aí eu diria que eu estou em hora extra, viu? Sem sombra de dúvida. Não sei se eu consegui responder, viu, Edson? Mas, enfim, é seguir as leis de Deus. Se você quiser testar, teste com coisa pequena, mas não com aborto, pelo amor de Deus. Não é verdade? Tem um filme que eu assisti que chama Deixe-me Viver, que fala mais ou menos, tem uma noção do que é uma pessoa que aborta. É muito lindo esse filme. Peraí, vamos anotar. Você poderia repetir? Deixe-me Viver. Eu assisti na Netflix. Deixe-me Viver. Legal. Eu vou buscar Netflix. E ele é pertinente aos momentos atuais. Esse filme que eu vou passar, eu vou mandar para vocês. Eu evito colocar muitas coisas nos grupos, né? Porque todo mundo tá com excesso de postagens. Mas isso eu vou colocar nesses 3 grupos que estão participando. E legal o teu lembrete, viu? Deixa-me viver. Eu vou buscar ele e mando um link também. Fica com uma tarefinha minha. Legal. Fala, André. Estudo é bacana, falando aí sobre a parte umbralina, né, que está ainda muito ligado aos planetas de provas e expiações. Falo aos planetas porque nesse universo de Deus existem N planetas, não é só a Terra. Né? Às vezes em condições fluídicas diferentes, né? Mas muitos seres ainda em grande aprendizado, na busca de aprendizado e de melhor.
Então, vou resumir bem, porque o horário já estourou, né? Então, vou falar do planeta para a expiação Terra. No momento de um desencarne, veja, o ser ir para um local umbralino depende da sua condição moral e dos seus atos que realizaram aqui em vida física, correto? Então, hora que acontece esse desenlace carnal, da qual, nessa erraticidade que ele está, veja, ele é atraído pelo contexto de afinidade a determinados locais, em determinados momentos, tá? Porque essa é a sua condição, né? Então, o que acontece? Ele vai para um local do umbral, onde tem escuridão, outro vai para o local onde tem perturbação, outro vai para o local onde tem, assim, fogo, e assim sucessivamente, né? Porque ali é um ambiente, né, da qual o sacia e, ao mesmo tempo, provoca nele medo e desequilíbrio. Então, não é uma coisa tão fácil de quem está no contexto umbralino, a não ser para aqueles da qual estão num estado muito atrasado de maldade, que ali coordenam, né? Acabam por vir a coordenar esses locais, tá? Que sempre despontam esses seres. É igual no nosso planeta, tem os presidentes, tem os governantes, tem um diretor de empresa, tem um gerente, assim sucessivamente, tá? Vai se despontando. Só que lá o mal prevalece realmente, tá? Porque todos que estão ali estão num contexto de atraso moral muito grande, repleto de compromissos perante a lei de Deus, porque, infelizmente, né, agiram contra ela cotidianamente na sua vida. Nesses locais, eles não estão abandonados. Isso é importante a gente entender, tá? Porque existe, veja, equipes socorristas designados por Jesus, que estão em todos os cantos do universo. Aqui no planeta Terra tem equipe socorrista assim em abundância, senão nós não aguentaríamos essa pressão que nós passamos, tá? Além dos nossos anjos guardiões. Só que lá nesse estado umbralino da qual se encontra, o anjo guardião ainda continua, veja, junto a ele. Só que ele não aceita, não quer ouvir, porque o estado psíquico, moral, sentimental dele, e fluídico, está totalmente desequilibrado. Então, seu anjo guardião, pura e simplesmente, fica à espera de momentos da qual aquele ser possa cair numa consciência, nem que seja em frações de segundo, para poder colaborar com ele e não despertar de alguma coisa, não despertar para a vida, não, ou despertar pelo menos de um pensamento e um sentimento, né, de pedir ajuda a Deus. Já é um grande passo dado. E quando isso ocorre, é algo muito interessante, porque aquele ambiente é totalmente obscuro, pesado, tanto é que nesses ambientes umbralinos, só para vocês terem uma ideia, são temporais de chuva todas as noites, mas temporais mesmo, porque esses temporais limpam aquele ambiente fluídico para o dia seguinte, senão ninguém aguentaria. Então, todos os dias tem temporais de chuvas, chuvas, chuvas e chuvas, que é necessário, né? Mas quando esse ser desperta-se, essas equipes socorristas, né, vão ao encontro deles, resgatam, encaminham ele para, vamos dizer assim, um centro de atendimento espiritual. Veja, cada um dentro do seu estado. Uns vão com consciência, outros vão inconsciente, uns vão direto para uma sala especial, outros vão direto para um quarto, para um leito. Isso é muito variável conforme a necessidade de cada um. Mas a partir do momento que ele foi resgatado, só respondendo a pergunta da Ana, lá eles não retornarão mais. Porque eles conseguiram se libertar daquela condição
mas não significa que eles já são bons. Eles têm que entrar num estado de preparação. Daí o que ocorre? Esse estado de preparação, né, vai propiciar com que eles possam vir a reencarnar no planeta de prova e de expiação. Pode ser aqui na Terra, problema nenhum. Mas ele vem num estado muito dificultoso. Por isso que nós vemos tantas coisas acontecerem nesse planeta, gente. Tá? Mas para nós, veja, na nossa santa ignorância, esses seres são tudo maldosos ao extremo. Concordo. Por quê? Porque nós estamos num estágio um pouco melhor que eles. Mas para Deus, eles não são maldosos ao extremo. Porque Deus, sabendo a condição deles, Deus não espera deles uma recuperação total. Deus espera deles que eles se recuperem pelo menos em um quesito daquilo da qual eles vieram em busca. Se eles se despertarem em um quesito, eles já se tornaram seres melhores. Já venceram aquele estado de paralisia da qual eles estavam fixados no mal, onde não viam outras coisas, porque conseguiram ver algo positivo, ou uma luz na sua vida que fez com que ele se libertasse de uma deficiência. Nossa, isso já é um grande progresso. Abre caminhos para que, em etapas reencarnatórias futuras, se recuperem muito mais do que a gente imagina, porque conseguiu vislumbrar algo de bom que nunca tinha conseguido fazer. Olha que maravilha que é isso. Ah, mas cometeu muito assassinato, continuou matando. Um exemplo bruto, mas ele matou 100 na última encarnação dele, antes de ir para aquele estado umbralino, né? Foi de lá retirado, passou por uma preparação, voltou, agora ele matou 50. Poxa, melhorou 50% na sua vida? Podia ter matado 150? Veja, Deus é bondoso, gente. Tá? Pode até ser de que ele venha e não se recupere de nada, fique estagnado. Pode até ser que retorne a uma outra condição umbralina, não naquela, mas uma condição umbralina, vamos dizer assim, mais sutil do que aquela da qual ele estava, para passar por uma etapa de aprendizado. Ok? Tá? Mas Deus sempre bondoso. E se nós pararmos para olharmos, o planeta de prova e expiação, a Terra, tem muitos locais umbralinos. Vocês acham que não? Tem lares umbralinos. A gente às vezes nem pensa nisso. Tem lares que é um pandemônio, gente. É briga em cima de briga, vício em cima de vício, tristeza em cima de tristeza, agressão em cima de agressão. Vocês acham que isso é um ambiente normal? No mundo de prova e expiação, ali está um ambiente umbralino. Porque espíritos se reuniram para vencer. Muitas das vezes não estão conseguindo vencer. Mas faz parte da prova, não é nem prova, da expiação deles. Isso é importante a gente entender, certo? Mas a oportunidade será maravilhosa. Porque em outras vidas estarão melhor. Ou, mesmo quando retorne para a erraticidade, poderá estar melhor. Isso é importante. Então, Deus, por isso que a gente fala que Deus é amor, Deus é bondade, porque é oportunidade constante. Né? Quanto à parte do aborto, realmente aquilo que o Davidson comentou, um crime perante a lei de Deus. Só que assim, né? Não apenas por simplesmente um delito, um crime cometido, apesar que é um crime contra a lei dos homens também, certo? Né? Conforme o contexto do aborto. Não podemos esquecer disso, né? Por enquanto. Né? Tá? Mas o espírito ele fica marcado. Vocês, quem leu ou assistiu o Nosso Lar? Vocês lembram daquela passagem, daquela senhora que chegou batendo no portão? Tinha lá um guardião lá que não estava tão preparado. Veja, aquela senhorinha, né, coitadinha, pedindo auxílio, que estava lá do lado de fora.
Só que ele não tinha condições de abrir o portão. Ele foi chamar seu superior, que veio lá. Na hora que chegou lá, falou, mas a senhora não pode entrar. Ela é repleta de delitos. Aí ele falou, olha lá no perispírito dela, até aquelas manchas pretas, foram 10, 12, 15, né, abortos cometidos. Vocês lembram disso? Tá? Fica marcado, ok? Tá? E tem que recuperar isso. Deus não vai fechar as portas para ela, porque ela estava em estado de desequilíbrio, não poderia entrar no nosso lar porque desequilibraria o ambiente. Mas, com certeza, em um determinado momento que ela despertar, a equipe socorrista vai lá, abocanhar ela e levar para uma outra colônia, na qual irá prepará-la para novas etapas reencarnatórias. Poderá ter oportunidades de ter novos filhos, poderá ver até como uma prostituta, onde a facilidade de ter uma gravidez é grande. Veja, por tudo que ocorre. Só que cada gravidez daquela não é por acaso, igual o Davidson comentou, tem um objetivo. Primeiro, ela se aceitar, pelo menos como uma geradora, porque amor muitas das vezes pode ser que não tenha, mas aceitou alguma coisa, deixou completar um ciclo de um espírito, veja, totalmente deficitário, que retornará, não terá um pai, não terá uma mãe, mas terá uma vida dificultosa que ele terá que vencer. Faz parte da expiação daquele espírito que veio, veja, no contexto de uma fecundação desta. E a gente acha que é o cúmulo do absurdo, não é? São determinações divinas para que seres se reencontrem dentro da sua prova, dentro das suas debilidades. Então, tudo dentro das leis divinas é perfeito. Mas, veja, não significa que verou, ele simplesmente recuperou, se do delito cometido, não. Ela aceitou ser geradora, vou colocar essa palavra assim. Ótimo, já venceu a etapa anterior que se revoltava. Veja, e ali provocava um aborto. Correto? Tá? Já está mais preparada para outra etapa, onde poderá vir, quer dizer, engravidar, gerar o ser, aceitar aquele ser e provocar ele ter uma vida diferente. Então, tudo vai se acontecendo. E Deus vai dando a oportunidade. Ele não vai por simplesmente castigar aquele ser porque cometeu o crime de matar. Não. Está marcado. Mas terá oportunidades. Muitas das vezes o ser vem, depois de várias vezes, veja, que já passou, já aceitou, já gerou, né? Já está um pouco mais em condições, daí na preparação reencarnatória, a primeira coisa que está marcada na cabeça daquele espírito é aquela dívida. Ele fala, Deus, eu quero ter 10 filhos, quero recuperar do meu delito. Você reencarna e não pode ter filho. Se desespera, vai atrás de tudo. O que gera isso nesse espírito? Pense um pouquinho. Veja, né? Ele está espiando uma deficiência que ele teve. Quando ele retorna, ele está diferente, porque ele está no contexto da aceitação de ter um novo ser junto de ti. Na próxima virá e acontecerá dentro de uma normalidade. Então, são tudo etapas que Deus assim proporciona para que a gente vá nos libertando das nossas deficiências e nos fortalecendo dentro do aprendizado de novas virtudes que nós estamos assim adquirindo.
Isso é muito importante. A doutrina espírita, Timóteo, olha desta forma, uma grande oportunidade de aprendizado, de cura e de libertação dos seus erros. Ok? Obrigado, gente. Legal, legal, André. Complementou bem. Eu vou sugerir para uma outra pessoa fazer uma oração, tudo bem? A Geni faz para a gente. A Geni, boa. Vou agradecer hoje a Deus por uma reunião maravilhosa que nós tivemos, um aprendizado grande, e a todos vocês também que estão aqui nesse momento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém. Fechamos? Fechamos, encerramos. Encerramos, então. Uma ótima noite a todos e até no próximo mês, na 43º encontro. São temas bem diferentes, científicos, mas que abre bastante, né? Legal.